Muito bem. Paraíba. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui à nossa luta, que amanhã temos mais, né? Amanhã temos mais. Amanhã que hora? 9 horas, vou marcar, né? 9 horas. Também. 9? Parte 4, sessão 2, aula 16, liturgia wesleyana odierna. O que é odierna, hein, gente? Que nome é esse aí? É de comer? Odierna, nos dias atuais. De ordem. É por aí, é quase isso aí. Hoje vivemos um período diferente dos tempos dos primitivos wesleyanos até os anos 70. A influência externa de vários grupos cristãos trouxe ao nosso meio uma mixagem tão grande que, ao viajar pelo país inteiro, não conseguimos identificar... o segundo está botando aqui. Não conseguimos identificar... Peraí. Ixi. Não conseguimos identificar um culto meramente padrão wesleyano, ou padrão, no nosso caso, nazareno. Veja que depois da explosão do pentecostalismo a partir dos anos 60, em particular a Igreja Wesleyana do Brasil, por exemplo, abandonou o inário tradicional para adotar a harpa cristã. Isso é um caso à parte, tá? Não é o caso de vocês. Das Assembleias de Deus, em 1967, porque era a referência pentecostal da época. A esperança que restou foi que mantiveram a centralidade bíblica, mas de rock a inário tem de tudo. Dança, coreografia, teatro em pleno culto, recursos de multimídia, e agora a Igreja Preta também, né? Chama da Igreja Preta agora. No passado, houve tentativas dos concílios em resistir ao mínimo de uma identidade, mas não perdurou muito, como, por exemplo, a constituinte da Igreja Metodista Episcopal, quando realizava a Conferência de Natal, em 1784, adotou oficialmente a liturgia de Wesley. Olha isso aqui pedindo para entrar. A liturgia era chamada Sunday Service, que é culto dominical. Foi também publicada em Londres, em 1786. Estranhamente, após 1786, a Igreja Metodista Episcopal não publicou novas edições. Ao invés disso, resolveu simplesmente suprimir a liturgia do Sunday Service e publicar ritos sacramentais e ofícios ocasionais. Os próprios metodistas americanos decidiram seguir um rumo sem as instruções de Wesley, e hoje perdeu-se uma identidade litúrgica. Desta feita, ficamos conhecidos como os metodistas sem livro de culto. Vivemos um período de miscigenação litúrgica musical. Até instrumentos e estilos considerados impuros no passado já fazem parte da nossa liturgia. Se isto é bom ou ruim, não é o mérito da questão, porém não se deve rotular a forma de adorar, e tampouco deixar de preservar a reverência e a fidelidade bíblica em nossos cultos. Ir para os dois extremos não é equilíbrio, que o metodismo sempre buscou. Não se pode perder a essência bíblica da adoração e a seriedade dos ritos e sacramentos pétreos da Igreja cristã. A sensatez é inegociável. Os cultos, abre aspas, pentecostais, fecha aspas, a paracretologia na visão teológica de Praxeas de John Wesley, foi interessante e digno de estudo acurado. Alguém já se perguntou, Wesley falou em outras línguas? Interessante, né? Por muitos anos, a Igreja Histórica, por volta de 1863 até 1963, 100 anos aí, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, desenvolveu a ideia de que os dons do Espírito Santo eram exclusivamente para uma época apostólica, não para hoje. Isso aí são os sessionalistas, né? Sessionalistas, acho que é isso. Não é sensa, não, é sessionalista. Incluindo o fenômeno da glossolalia, consequentemente a xenolalia. Este quadro foi alterado por conta do paralelismo do movimento Holiness do século XIX, que culminou no evento caracterizado pelo pentecostalismo. No Brasil, pelos idos de 1962, uma ênfase vivada ou renovação adotada por Ernesto Nini, Stanley Jones, Valdemar Gomes, Edemilson Cabral, Gessé de Carvalho, Mário Roberto Lindstrom e outros, trouxe uma prática mais neotestamentária, uma espécie de retorno ao ortodoxismo do Atos Ecclesia. Com base nos rastros deixados por John Wesley, lemos as entrelinhas que, ao seu tempo,
ele não só cria como praticava, mas espera ler até o fim qual a linha de praxis a qual me refiro, tá? Tenho visto artigos tendenciosos em puxar Wesley para estereótipos a fim de calçar ideologias. Já li sobre o Wesley pentecostal, o Wesley da esquerda, o Wesley marxista. Essa foi pior, porque deslocaram o Wesley para o século XIX e o classificaram como um vidente de Karl Marx. Menos mal teria sido dizer que Karl Marx se inspirou no Wesley, né? Enfim, até Leonardo do Boff, com a teologia da libertação, como também a teologia liberal. Não faltam wesleyanismos para todos os apetites. Gente, uma linha wesleyana desviou legal, viu? Abriu geral. Não estou falando só em questão de uso e costume, não. A teologia aberta demais, no sentido de sair dos pinos essenciais da verdade, né, básica. Muita filosofia no meio. Esse papinho aí, ó, como é que é? Da atenção aos pobres, tudo bem, é bíblico e temos que fazer isso. Mas você sectarizar a igreja ao nível social, ao ponto de torná-la um partido político, tudo isso aconteceu numa época aí, mas se eu for entrar nisso aí vai dar confusão, mas foi o que aconteceu. Nós perdemos na caminhada um pouco desse enfoque aí, com essa mistura aí, inclusive com a TL. Faz parte de uma divagação histórica. Todavia, tudo isso que afirmamos precisa ter base, fonte, equilíbrio e, acima de tudo, ética. Fico vendo levarem o velho Wesley para lá e para cá. Mas parece um ancião sentado numa cadeira de rodas teológicas e cada um leva para onde bem desejam. O absurdo foi ouvir de um reverendo congregacional de uma igreja com 2.000 membros dizer que Wesley foi sábio ao aceitar o convite para pregar no funeral de Calvino. Aí não dá, né? O Calvino de 1600. O Wesley de 1703. Meu pai do Tem só 100 anos aí. Como assim? Bem, não posso rotular o Wesley pentecostal nos moldes interpretativos de hoje em dia. O querido professor reverendo Eli Bastos, de Petrópolis. Rapaz, o Alice está toda hora querendo dar fé aqui, ó. Já voltou de novo. Afirma que o metodismo teve sua raiz no mover do Espírito Santo e tentar encontrar um momento na história em que o Wesley vira pentecostal é, no mínimo, desconhecer o metodismo e sua correlação à obra efusiva do Espírito Santo. O Diário de Wesley é um dos documentos mais vívidos sobre o assunto. Consta em registro, no diário, dia 15 de agosto de 1750, quarta-feira, a seguinte expressão. Ele escreve assim, ó. Eu fui completamente convencido daquilo que eu há muito suspeitava, que os montanistas, doutrina ou seita do século II, fundada por Montano, que afirmava estar próxima à vinda do Espírito Santo à Igreja e à descida da Jerusalém celeste. A seita tomou caráter ascético, condenando as segundas núpcias, do segundo e terceiro séculos, eram cristãos verdadeiros e bíblicos, e que a grande razão porque os dons miraculosos eram tão logo sufocados. Não foi apenas porque a fé e a santidade estavam bem perto de serem perdidas, mas porque os homens ortodoxos e estéreis começaram a ridicularizar qualquer um, né? Deixa eu botar aqui. Perdi ali, ó. Qualquer um, né? Qualquer um, seja qualquer um. Só um ponto aqui. Vocês sabiam que havia uma época em que se a pessoa... Começaram a ridicularizar qualquer que fosse o dom que eles próprios não tivessem. E depreciá-los tanto como loucura quanto como embuste. Você viu que eu não vi, eu vi que aqui pulou, eu não tinha visto esse parágrafo, e eu ia comentar exatamente isso aí. O cérebro está ligado. É isso aqui. Falei, pastor Robson. Para ler ali? Aqui, isso aqui? Começaram a ridicularizar. Começaram a ridicularizar qualquer que fosse o dom que eles próprios não tivessem, e a depreciá-los tanto como loucura, quanto como embuste. Então, vou explicar uma coisa a vocês agora aí. Hoje em dia, é bonito falar assim, ó,
fulano está cheio de Espírito Santo, não é? Aquela irmã é uma bênção, é uma santa. Aquele pastor é cheio de Espírito Santo. Essa época, quem falava isso era tido como vaidoso. A pessoa não podia falar isso, eu estou cheio. Era muito vaidade, a pessoa estava se achando, né? Então, eles chegavam a ser ridicularizados. Por isso, gente, agora entenda bem. Por que as igrejas históricas, por muito tempo, abafavam o Espírito Santo? Assim, a manifestação. Tem tudo a ver com isso também. É que a gente só lê um lado da história. O nosso problema, gente, é pegar o retrovisor de hoje, século XXI, ajustar aqui e tentar ver a história através do retrovisor. Ou seja, eu estou aqui nesse lugar, estou vendo lá atrás, tentando explicar a partir de mim. Está errado. Eu tenho que sentir o que aconteceu naquele dia. Por isso que, muitas vezes, eles eram assim, sufocados, porque eles não podiam mostrar o que eram. Eles tinham medo de ser ridicularizados. Então, a parte que vai pular aí, ó, Wesley nunca aqui, ó. Então, essa parte falta aí, né? Deixa eu então ler, então. Obrigado. Tá vendo? É a hora de fazer. Veja que pelo viés da sua declaração, é a página 69, tá? Veja que pelo viés da sua declaração, Wesley não descarta a possibilidade dos dons presentes na sua época. Ele foi acusado pelo jornal The Fog. Quem tem a apostila, tá vendo aí? Fog é nevoeiro, o nevoeiro. De ser entusiasta. Hoje seria fanático. E foi comparado a Satanás por pregar sem ler e usar apenas o esboço. Olha que interessante, um ponto aí. Naquela época, entusiasmo, vamos lá. A palavra entusiasmo, ela vem de duas expressões gregas. Entheos, asmos. Theos é Deus e asmo é vazio. É quando Deus enche o vazio. Então, entheos, asmo. As pessoas que ficavam assim, tipo fora de si, glorificando, tal, ele está entusiasmado. Entusiasmado, que hoje é entusiasmado. Hoje você usa entusiasmado para tudo, né? Fulano está entusiasmado, ganhou na loteria. Como é que pode a pessoa cheia de Deus ganhar na loteria? Então, na época, entusiasmado, era quase que um xingamento. Aquele cara está querendo ser melhor que todo mundo, está entusiasmo lá, está cheio de Deus. Era isso, na época, entendeu? Que na época os cátedras eram eticamente coagidos a ler a homilia, e o Wesley pregava 3 a... sim, outra coisa pela qual ele era acusado, ele foi chamado de Satanás, porque ele usava um papelzinho para pregar. E naquela época o cara tinha que escrever a mensagem, e era lida. Isso era normal. Mas o Wesley pregava 3 a 5 vezes por dia. Então ele tinha que escrever coisa rápida. Então ele pregava uma mensagem positiva, ele lia uma frase e pregava. O que acontecia? Diziam que ele era Satanás. Que como é que pode o cara pregar 1 hora usando um papelzinho, né? Então foi isso aí. 5 vezes ao dia, ele não conseguia e lançou a técnica então, uma coisa que é interessante, é o Wesley que lança a técnica do esboço, de você ler um texto e você interpretar aquele texto ali, ok? O Wesley nunca argumentou. Bom, até aí você entendeu, né? Já passamos um bocado de coisa boa aí, hein? Entusiasmo aí e tal, o porquê de reprimir o Espírito Santo, a questão do esboço. O Wesley nunca argumentou vorazmente a respeito de manifestações como visões, profecias, línguas estranhas, curas divinas. Porém, em seu sermão, O Caminho Mais Excelente, ele enfatiza. Olha o que ele diz. A causa disto, do declínio dos dons espirituais, né, seguindo Constantino, não foi, como tem sido vulgarmente disposto, porque não houve mais oportunidade para eles. Porque o mundo todo se tornara cristão. Este é o engano infeliz. Nem a 20ª parte dele era, então, nominalmente cristão. Ele quer dizer o seguinte, diziam que os dons pararam porque todo mundo virou cristão, não precisava mais. E o Wesley fala, não, isso é mentira. Nem foi tudo isso, não. A causa real foi que o amor de muitos, quase de todos os cristãos, assim chamados, foi se tornando frio, que é uma coisa que acontece hoje, né? Os cristãos não tinham mais esse espírito de Cristo do que os outros pagãos. O Filho do Homem, quando ele começou a examinar a sua igreja,
dificilmente pôde encontrar a fé sobre a terra. Esta causa foi a causa real, porque os dons extraordinários do Espírito Santo não foram mais encontrados na igreja cristã, porque os cristãos se tornaram pagãos novamente e tiveram apenas uma forma morta restante. Está lá no escrito dele, né? Depois tem aí na apostila a referência. Nas entrelinhas, ele diz que quando a igreja volta ao primeiro amor, readquire o status real de igreja. Portanto, sob total vida de dependência do Espírito Santo, com todas as vocativas de uma vida cheia de sua presença. Na verdade, sua ênfase sobre o caminho mais excelente centrava-se no amor. Porém, trouxe a ideia de que podemos evidenciar os dons para evangelismo e santidade, mesmo que o Wesley não use uma linguagem contundente, exatamente como se usa hoje. Todavia, note o que ele escreveu em sua carta a Conyers Middleton. Wesley trouxe toda a cobertura à manifestação dos dons e do mover do Espírito, e salientou terminologias como expulsar demônios, falar novas línguas, escapar de perigos dos quais, do contrário, eles deviam perecer, curar, profetizar, predizer coisas, visões, sonhos, premonitórios, discernir dos dons dos Espíritos. De fato, não há registro próprios em que Wesley ou algum metodista primitivo tenha falado em línguas estranhas. Entretanto, a carta de Middleton aponta para o pleno conhecimento que eles tinham sobre a atuação do Espírito Santo naqueles dias. O que ele escreve lá, ele tinha algum tipo de... Veja ainda aqui a sua citação. Ele fala, desde a reforma você diz, nunca se ouviu ou se pretendeu falar neste dom, através dos próprios romanistas. Mas será que ele foi pretendido, se merecidamente ou não, através de algum outro, embora não através dos romanistas? Ele nunca foi ouvido desde aquele tempo. Senhor, sua memória fala novamente. Ele indubitavelmente foi pretendido. E isto, a nenhuma grande distância, quer do nosso tempo ou região, ouviu-se mais uma vez, não muito distante dos vales de Daphne. Nem faz 50 anos, desde que os habitantes protestantes desses vales tão ruidosamente pretenderam estes e outros poderes milagrosos, de maneira a causar muito distúrbio à própria Paris. E como foi que o rei da França refutou esta repreensão e a impediu de ser ouvida? Não pela pena dos seus sábios, mas através da sua espada de baioneta, uma maneira verdadeira pagã dos seus soldados. Então, houve repressão na França por avivamento que teve lá. Eu encontrei, gente, há pouco tempo, um avivamento que teve na Irlanda em 1180, cara. Um grande derramado do Espírito Santo de Deus. Incrível. É que, na verdade, nós perdemos muitos registros, né? E alguns tinham medo de registrar. Também tem isso. Mas, pela história, você entende que aconteceu. Olha, tem um dia, 1º de janeiro de 1739, o Wesley fala do Pentecostes que eles receberam, o Espírito Santo, que eles rolaram no chão, que levantaram a mão, que eles gritaram, que eles correram. Está escrito no diário dele. Inclusive, o diário está bem ali. Eu posso até pegar, mostrar para vocês. Agora, surpreendentemente, ele continua. Isso ele falando, tá? Esse é o Wesley falando, ó. Todos esses dons espirituais são operados por um mesmo Espírito. Olha aí, ó. Então ele tem noção. Distribuindo a cada um individualmente, conforme sua vontade, assim como para cada homem, também para a igreja. Cada corpo coletivo de homens. Vendo ele que opera como ele deseja, pode com sua licença deixar o dom de línguas, onde ele dá nenhum outro, e pode encontrar inúmeras razões para fazer isso, quer você ou eu veja ou não, porque talvez não tenhamos sempre conhecimento da mente do Senhor, nem sido algum de seus conselheiros. Olha que ele usa aqui a expressão, tá? Olha lá, ó. Dom de línguas. Então ele tinha ideia. Não tem registro dele falando em língua estranha. É claro, dentro de uma razoabilidade máxima. Podemos aproximar o Wesley da ortodoxia e considerar uma ortopraxia paráclito. Entendeu essa frase, não? Através dos escritos e relatos da vida de John Wesley, entendemos as manifestações da graça de Deus em distribuir seus dons aos homens. Fica notória em sua vida o derramar do Espírito Santo. Temos que ver Wesley a partir do contexto de sua época. Todavia, querer pentecostalizar o Wesley é colocar línguas estranhas em sua boca. É, no mínimo, ingenuidade histórica. Sabe-se, portanto, que ele se incria nos dons e na obra do Espírito Santo. Agora, se atendo aos registros,
podemos dizer que ele próprio dele uma abnegação total de sua vida de ministério em prol das evidências espirituais. Ele mesmo não escreveu. Eu quis dizer aí, teve um erro de digitação. Ele não escreveu de si mesmo. Né? De si mesmo ele não escreveu. Ele, em sua época, sem dúvida, de acadêmicos ou compreensão social, teológica, conseguiu filtrar o iluminismo. Glória a Deus por isso, hein? Retirar a parte preciosa do misticismo, peneirou o humanismo de Erasmo e firmou as bases detox do puritanismo frente ao catolicismo. Abraçou o pietismo sem a contemplação. É evidente que sem o poder do Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade, ele não teria conseguido esse fascinante equilíbrio, firmeza bíblica. Uma época que ele estava sozinho, tá? Não tinha internet, não tinha eruditos que pudessem estar com ele. Ele conseguiu, ó, passar por todos esses movimentos aí, iluminismo, o pietismo, o puritanismo, o humanismo, o empirismo, e filtrar, tirar só o que era bom e jogar o lixo fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vemos que ele próprio, de alguém com profunda inter-relação com o Espírito Santo, basta-nos o registro do que aconteceu no dia 1º de janeiro, que eu falei agora, de 1739 e de Pentecostes Wesleyano. Como historiador, não tenho ainda fontes fidedignas que Wesley falou em línguas estranhas. Não posso pecar contra a academia. Todavia, sabemos que o metodismo é uma obra na unção do Espírito Santo. Eu quero só um minutinho aqui, quero pegar o diário dele e mostrar para vocês aqui o que ele comenta aqui. Peraí. Onde é que tá? Eita. Será que alguém pegou no bico? Cadê o diário do Wesley? Tanta coisa aqui. Aqui, achei. Olha o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu puxar aqui agora, pessoal. É bom que você pega quem tá dormindo, entendeu? Quer ver agora? Quer ver? Olha lá. Ó. Só se arruma, quer ver? Olha lá, o Tô se arrumou. Né? Olha lá, sua cabeça. O Robinho tá ali. Olha lá. O Robinho, sua foto. Robinho, sua foto. Ó aqui, gente. Deixa eu ver aqui. É 1700. Rapaz! Eu abri em cima, não é possível. É aqui, ó. Gente, ó, é de Deus, tá? Esse seminário é de Deus. Eu peguei um livro desse tamanho, em cima. Deixa eu nem procurar. É o Diário de Wesley. Olha o Diário de Wesley, entendeu? Aqui, ó. Se você quiser também, peraí. Se você achar que tá com dúvida, eu também tenho a carta dele aqui, ó. A carta aí, ó. Tá vendo? Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. 1º de janeiro de 1739. Os senhores Hall, Kinchin, Ingham, Whitefield, Hutchins e o meu irmão Wesley Carlsder estavam presentes na festa do amor na Sociedade Fairton Lane, por volta das 3 da manhã. Então, era o quê? Era uma vigília. Enquanto eu continuava em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos gritaram de tanta alegria. Eita! E muitos caíram no chão. Então, logo nos recuperamos um pouco de tal perplexidade na presença de Sua Majestade. E rompemos em um só voz. Aí começaram a cantar. Nós oramos a Ti, ó Senhor Deus. Reconhecemos que Tu és o Senhor. Gente, a partir desse dia, os registros que vem aqui depois é de puro Pentecoste. Gente caindo no chão. Tá aqui, ó. Tem várias explicações aqui, ó. Gente que cai no chão, que se contorce. Teve um caso aqui, ó, de uma mulher que caiu no chão, se torcia enquanto ele pregava, que o médico veio ver e constatou que não era de corpo, era algo espiritual. Depois desse dia, o Wesley virou um pregador de fogo. Quando ele pregava, abalava o local. Chegou a pregar para 14 mil pessoas sem microfone. Cheio de Espírito Santo. Tem isso aqui, não? Cheio de Espírito Santo. Aqui estão os registros. Muitos metodistas, entre aspas, querem acabar com esse livro. Mas ele é fidedigno, é real. Entendeu? Aí tem o que ele falava aí. O cara pregar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Onde ia muito, Deus se juntava.
Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Então, gente, é isso aí. Nós encerramos hoje esse capítulo da liturgia wesleyana e amanhã nós vamos trabalhar uma liturgia mais contemporânea. Amanhã é o fechamento. E quanto tempo amanhã aqui? Deixa eu ver aqui, né? Amanhã nós temos a cosmovisão. Isso mesmo. Amanhã vai ser a cosmovisão atual da liturgia. Vamos ter 2 partes de manhã. A gente vai ficar aí até